Salve galera, Dr. Chopek na área e hoje eu tenho um tema bem legal para conversar com vocês, galera. Será quanto você vai gastar para iniciar no mundo retrô em 2026? Será que você vai gastar 500, 1.000, 2.000, 5.000 ou é muito mais que isso? Ou não é tudo isso que a galera fala? Pode ser menos. Então fica atento aí ao vídeo, que também não vou falar só de dinheiro, eu vou falar também em que fase você está vivendo nesse momento da sua coleção. Se você está iniciando, se você já está ali mais intermédio, você está mais avançado, a gente vai abordar também um pouquinho sobre isso daí. Você, com certeza, em algum momento do vídeo você vai se identificar e vai falar assim, poxa vida, eu estou vivendo esse momento agora. Então fica atento ao vídeo aí, porque esse vídeo tá bacana, muito gostoso e legal demais. Bom, gente, então, não é só dinheiro. Para você iniciar no retrô, não é só dinheiro. Você vai viver algumas fases que são muito gostosas de se passar. No início ali você vai ter aquela nostalgia, vai ter aquele sentimento de busca, de olhar, de ter, de querer, vai querer ficar almejando ter mais um videogame, mais um console. Então, assim, é muito gostoso sentir essas coisas, né? Então, eu vou abordar com vocês esse tipo de assunto. Falar fase a fase, o que você está passando, o que você está sentindo e o que você está gastando, ou o que você pode gastar. Tipo assim, se você ainda não começou na coleção, você vai perceber que nessa primeira fase você vai gastar tanto, na segunda fase você pode gastar tanto, e assim, claro que é só uma estimativa pequena, claro, isso pode variar demais de uma pessoa para outra, e esses momentos de sentimento que você vai estar vivendo também em cada momento. E no final do vídeo, eu quero mostrar para vocês como eu começaria hoje, se eu fosse começar hoje de novo minha coleção, do zero, como eu começaria para gastar menos dinheiro, para mim ter menos gasto do que eu tive começando há pouco tempo atrás, né? Como todo mundo sabe aí no canal aí, eu comecei no início de 2026, né? Já tenho 3, 4 meses aí. Então no final eu vou te contar como eu começaria hoje com a pouca experiência que eu tenho. Então vamos começar a falar agora da primeira fase, que é a fase da descoberta. É a fase mais gostosa que tem, a fase que você tá querendo, que é aquela fase que você volta no tempo, que você começa a sentir a nostalgia, que você começa a procurar, você começa a querer as coisas, tal. Essa fase é a fase que você tem uma despesa menor. É a fase que você está no início ali, você ainda não tem bem definido o que você quer, não está bem definido assim em que sentido você vai. É aquela fase que você pode gastar menos, mas é uma fase perigosa, que pode te levar para vários caminhos e você acaba gastando muito dinheiro. Então é uma fase que assim, vamos lá, colocar por volta de 500, 600 reais, você já consegue comprar ali um Super Nintendo, um PlayStation 2, um Nintendo Wii, claro, isso assim, mais só o videogame e tal, sem muito acessório. Aí você começa a querer comprar um controlinho a mais, aí esse valorzinho já aumenta um pouquinho, aí você já vai para os jogos de Super Nintendo a gente sabe que é caro. Então assim, é uma fase que dá para começar ali com um valor menor, com 500, 600 reais, mas é uma fase que você tem que ter um certo cuidado, para você não desfocar muito e começar a tirar para todos os lados, né? Mas essa fase, para mim, é a fase mais gostosa, é a fase que você está relembrando tudo que você passou lá no passado, é a fase que você está querendo jogar jogos que você já jogou. Geralmente nessa fase assim você define assim, não, eu vou começar com os videogames que eu já tive, com os jogos que eu já tive. Geralmente é assim que eu comecei, é assim que todo mundo geralmente começa, pensando em ter o que já teve, o que marcou, o que fez sentido num dia. Então essa fase com certeza é a fase mais gostosa de se sentir, é a fase mais gostosa de se viver, é a fase que te dá mais prazer em todos os sentidos, e se você for bem centrado, é a fase mais barata, é a fase que vai te trazer menos despesa e é a que vai te dar uma satisfação muito boa, muito gostosa, porque cada item que você adquire, cara, é uma alegria, é uma sensação assim que não tem explicação, é uma coisa só vivendo pra saber mesmo que quão gostoso é sentir viver isso, quão gostoso é ter essa nostalgia, sentir na pele, eu chego a arrepio, cara, é sensacional. Mas como eu falei, é uma fase que você tem que ter um cuidado, porque muita gente começa nessa fase e já erra, porque ela se empolga demais e já começa a querer comprar tudo que vê, tudo quanto é coisa, e desfoca muito. Então assim, é uma fase deliciosa que precisa de um cuidado tremendo, tá? Para você não errar.
para você seguir focado. Conforme o tempo vai passando, você vai evoluindo, a sua coleção vai evoluindo e você vai passando de fase. Você sai dessa fase mais iniciante, essa fase mais aí de início mesmo, essa fase gostosa, você já começa a subir de nível. Então você já passa para uma fase mais intermediária, onde você não quer só jogar, você já fica mais seletivo, você já não quer mais qualquer jogo, você já vai começar a olhar assim, não, eu quero o jogo completo, eu não quero só jogo luz, eu já quero umas coisas mais CIB, você já começa a ser um pouco mais detalhista, né? Porque você já começa realmente a entrar no mundo do colecionismo. É uma fase que você começa a gastar um pouco mais, porque é uma fase que você é mais exigente, porque logo no começo você não importa muito, você quer ter tudo. Você, na verdade, no começo você quer ter um bom volume, né? E depois você já começa a ser mais seletivo, fala, não, eu quero isso, mas a coisa melhor custa mais. Então é uma fase que você vai ter aí uma despesa assim, vamos colocar assim, de R$ 1.500, R$ 2.000, é mais ou menos por aí, para você começar a entrar nessa fase aí, porque você já começa a gastar mais porque o seu nível de exigência aumenta. Então, isso acaba fazendo com que você tenha uma despesa um pouco maior, né? Não tem como. Se você quer coisa melhor, você tem que pagar mais por isso. E hoje as coisas no mundo retrô, as coisas com mais qualidade, ela tem um valor mais agregado, né? Mais alto. Vamos dizer assim que você passa a ser um colecionador mais consciente do que você quer, né? Você já tem definido assim mais ou menos o que você vai, para que lado você vai seguir, porque você geralmente quando você chega nessa fase assim, você já conseguiu ter o console que você teve, você já tem a maioria dos jogos que você teve. Claro, não digo que o original, você pode ter tido uma reprodução ou um piratinho de época, mas você já começa a direcionar melhor para que lado você vai, e você vai mais focado no que você realmente quer, né? No que você realmente tem em mente para a sua coleção. Então, quando você decide isso, acaba que o custo sobe. E você? Você já passou por alguma dessas fases? Me conta aí, em que parte que você está nesse processo? Você ainda está no básico, você já está entrando no intermediário, ou você já está num nível um pouco mais acima que isso? E, naturalmente, você vai evoluindo, você continua a evoluir. Aí você chega numa fase mais avançada. A gente vai dividir só em 3 fases, existem muito mais fases assim. Você vai, é uma evolução constante na sua coleção, né? Então, mas essa fase mais avançada, você está ainda mais exigente. Por quê? Você não quer só ter o item, você já quer deixar esse item exposto, você já está pensando ali em estética, em ter o item com mais qualidade, o seu videogame você já quer ele com caixa, com um berço, que é completinho, você não quer só o console. Então assim, e aí nesse momento, você quer já deixar ele todos arrumadinho na estante, você já pensa em deixar todos instalados para facilitar a hora que você quiser jogar. Então assim, é uma fase que você já está mais consistente, você já está mais enraizado, mais embasado na sua coleção. Essa fase você não está só jogando videogame, você está ali construindo uma história na sua coleção, entende? Você passou por várias etapas, você começou, você teve a parte intermediária ali que você já começou a focar um pouco mais, e agora nessa fase você já está mais concretizado, você já tem uma coleção mais formada, você já tem aí mais consoles, não está só com aquele básico, você já tem uma faixa de 10, 12, 15 consoles aí, então já é uma coleção um pouco mais maior, uma coleção mais bem definida. Então essa fase é uma fase muito gostosa também, só que é uma fase que tem que ter alguns cuidados, né? Porque a gente tem que sentir a nossa coleção, a gente tem que focar na nossa coleção. Eu quero chegar o ponto que eu quero chegar é pra gente não ficar comparando a nossa coleção com a coleção dos outros, porque isso é um perigo, sabe? Porque às vezes você vê o cara lá de fora, o cara que tem uma coleção top, que tem aqueles videogames, você fica olhando e você fica querendo. Mas aquilo muitas vezes fez sentido para ele, ou até às vezes nem fez sentido para ele. Ele comprou por comprar e deixou ele bonito. E isso, às vezes, esse videogame que esse cara tem lá não vai fazer sentido para você, entendeu? Então, assim, é uma fase boa, que você já tem uma consistência, mas é uma fase que você
começa a querer se comparar, entende? Comparar o que você tem com o que fulano tem, com o que ciclano tem. Isso é perigoso, isso não é legal. Então, o importante é você viver essa fase, curtir o seu momento, montar a sua game room, porque essa fase é a fase que você vai estar querendo montar tudo, deixar tudo bonitinho, tudo organizadinho, arrumar videogame. Cara, essa fase é sensacional, mas se você estiver focado na sua coleção, entendeu? Em crescer mais ela, em evoluir mais ela, porque, que nem eu falei, é uma evolução constante. Isso daí é uma coisa que não acaba, né? Porque sempre vai ter um jogo novo, sempre vai ter um console novo, mas assim, foca na sua coleção. Esquece a dos outros, esquece de olhar de fora, porque se você começar a olhar de fora, você vai querer ter uma comparação que não é justa e que não faz muito sentido, porque cada um tem uma expectativa, cada um tem uma forma de ver, cada um teve uma história com os videogames, com os consoles. Então você tem que procurar a sua história, o que faz sentido para você, entendeu? E isso daí é fundamental para você curtir a sua coleção, para você curtir a Game Room. Eu tô me achando nisso daí. Esse momento eu acho que eu já tenho alguns consoles, uma coleçãozinha que já está começando a se formar legal, e eu tô focado nisso, em me focar na minha coleção, nas minhas coisas, curtir as minhas coisas, porque senão você acaba desfocando e perdendo o sentido. E isso não é legal. Isso daí é o que a gente não pode deixar acontecer. Claro, naturalmente, essa é uma fase mais cara. Você já consolidou sua coleção, você já gastou bastante nessa coleção, é uma fase que você já gastou. Vamos colocar aí, jogando baixo, tá? Uns 5 mil, tá? Espero que a minha esposa não esteja assistindo esse vídeo, né? Para mim não ter problema aqui em casa, mas aí, você já teve um bom investimento na sua coleção. Então, é uma coleção já mais consolidada, né? Então, assim, isso jogando baixo, tá, gente? A gente sabe que as despesas para manter uma coleção, para ter uma coleção retrô, não é barato. Então, assim, essa é uma estimativa, tá? De valores, assim, que não são tão exagerados, vamos colocar dessa forma. Agora, se fosse para mim começar no retrô hoje, em 2026, com um orçamento de R$500, 500 a R$600, aquele orçamento básico, eu não pensaria duas vezes. Eu iniciaria da forma que mais me daria prazer, comprando o videogame que mais me daria prazer. Foi dessa maneira que eu iniciei. Eu fui lá e comprei o videogame que eu mais me identificava no passado. Eu tive um pouquinho de sorte também de ter ganhado 2 consoles antes. Eu ganhei um Mega Drive e um Super Nintendo, e fui lá e comprei um PlayStation 2, que era o videogame que eu mais joguei, onde eu mais tive memórias assim, não tão distantes, né? Claro, a do Super Nintendo, incrível. Eu falo para todo mundo que é o meu videogame preferido. Mas assim, o que foi mais viável para mim no momento foi o PlayStation 2, por conta da biblioteca de jogos, porque eu queria muito jogar, e pelas questões que hoje a gente consegue jogar sem ter o jogo em si, né? A gente consegue jogar comprando um OPL, por exemplo, né? Então, com certeza eu não pensaria duas vezes e iniciaria com o que mais me desse prazer. E foi o que eu fiz. Então, espero que isso possa te ajudar também a iniciar da maneira que te traga mais prazer, a maneira que vai te deixar mais satisfeito. Claro, sempre contando aquela ponderação, tendo aquele cuidado para não exagerar, para a gente não sair do foco. E se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o like, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Compartilhe lá no grupo da família, porque lá com certeza tem mais gente que gosta de videogame. Gente, dá essa moral para nós aí, porque o canal está crescendo e eu estou gostando demais de fazer esse tipo de trabalho para vocês aí. Enfim, quanto custa para começar no retrô? 500, 600, 1.000, 5.000? Isso não importa. O que importa é você começar certo, focado naquilo que você quer. Isso vai te trazer satisfação, vai te trazer a nostalgia, vai te trazer o sentimento gostoso. É isso que importa. E se você entendeu isso, você já está à frente de muita gente mesmo. Então me conta aqui nos comentários, em qual nível você está? Você já iniciou no retrô ou você está pensando em iniciar no retrô?
Qual videogame você tem aí? Me conta aí, eu tô curioso para saber. Eu quero trocar ideia, resenhar com você. Eu vou responder todos os comentários. Beleza, galera? Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e aguarde que quarta-feira tem vídeo novo no canal. Quarta-feira que vem tem conteúdo legal que eu vou trazer para vocês aí. A gente vai debater um pouquinho se vale a pena ter jogo japonês na sua coleção. Eu acho que esse é um tema bem legal que dá bastante discussão. Beleza, galera? Tamo junto, fiquem com Deus e fui!